Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai pela nossa salvação. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Margarida Maria de Alacoque, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, primeiramente, desculpa o atraso, tá? Eu venho de Niterói. Eu venho de Niterói, então eu acabo que pego muito trânsito, né? Até que o trânsito estava bom, mas eu acabei me enrolando um pouquinho com a preparação da aula e acabei saindo tarde por conta disso. Então eu peço perdão
E para quem não tá acostumado com as orações do início da aula também, é só porque eu faço isso, que a gente está aqui para se converter, né? Todos nós, inclusive eu, em primeiro lugar, e eu penso que preciso pedir o auxílio do céu em tudo que eu puder. Então, por isso é que eu faço todas essas orações. O credo, porque estamos aqui para nos aprofundar a respeito da nossa fé católica. E aí, claro, o Pai Nosso, a oração do Espírito Santo, a Ave Maria, a oração do Anjo da Guarda, o Glória. E aí, no caso, não é a ladainha de todos os santos, mas é quase isso. Eu sempre dou uma adaptada, né? Hoje, claro, pedi o auxílio de Nosso Senhor e do Sagrado Coração. Santa Margarida Maria de Alacoque, porque foi ela que teve as visões, né? As aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo foram para ela. Mas, no caso, são os padroeiros da paróquia, né? Nossa Senhora da Consolação, tem aqui uma imagem dela, que foi a primeira imagem aí do grupo do Terço dos Homens, que foi fundada, não sei se vocês sabem, a partir de um sonho da minha mãe, que teve um sonho dos homens rezando o terço aqui na paróquia, e aí um amigo chamado Rogério comprou essa imagem e ele próprio fez a correia, porque a imagem não veio com a correia, né? Ele foi num sapateiro, não sei, e fez a correia, e essa imagem está até hoje aqui, e ela é a padroeira da Ordem Agostiniana. Então pedimos sempre a intercessão de Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Rita, que é a padroeira da nossa matriz, Santa Madalena de Nagasaki, que também brotou, não sei de onde, uma imagem dela aqui, e ela é a padroeira da nossa catequese aqui. Ela foi catequista, é uma leiga consagrada, mártir, né? A palma do martírio ali indica que ela derramou o seu sangue por conta da fé católica. E também São Pio X, eu sempre peço a intercessão porque era um papa catequista, né? Então, não se assustem aqueles que são novos, porque eu entendo que a oração já faz parte da catequese, a oração já é uma catequese, né? E também faço aqui, manifesto a minha alegria de ver essa sala cheia. Preciso dizer, né, fazer um certo desafio àqueles que estão aqui, porque no último mês, na aula de maio, a gente devia ter umas 5 pessoas nessa sala, se tanto. E essa é uma tendência da perseverança. E aqui é interessante que nós temos 2 tipos de pessoas que estão aqui hoje, pessoas, digamos, que normalmente não estão. Primeiro, eu fico muito feliz que o pessoal do Apostolado da Oração tenha abraçado essa aula e esteja aqui. E isso foi um movimento que eu fiz junto com a Luísa Portugal, esposa do Norberto, que é até do acolhimento. Ela é a secretária da perseverança, tá? Então fiquem cientes disso. Ela que me ajuda com as artes das aulas, é uma menina espetacular. Deus tem me dado muitas secretárias na vida, isso é muito bom, não só na profissional, mas no apostolado também. A Tati é espetacular também na catequese de adultos, a esposa do Bruno, e a Luísa tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação da perseverança. E a gente fez um trabalho de marketing para divulgar a perseverança em outros grupos, porque a perseverança é para todos, inclusive para aqueles que ainda estão na catequese. É claro que é difícil, às vezes, ter 2 momentos por mês, né? Mas ela é para toda e qualquer pessoa que queira se aprofundar na fé católica, às vezes até para um adolescente, não tem a questão da idade que tem na catequese de adultos, é mensal, então é um ritmo diferente, é muito mais leve, toda última quinta-feira do mês, em regra, às 8 horas, e é um tema católico, então são temas que não estão na catequese ordinária. Naquele ano e meio de catequese, são temas para aprofundar a fé católica. Então, seria de muito bom tom que pelo menos algumas pessoas que não têm formação regular sobre a doutrina dos mais diversos grupos da paróquia frequentassem a perseverança. E não precisa ser todo mês. Quando o tema interessar, deveria interessar sempre, né? Porque se a gente é católico, tudo que é católico deve nos interessar. Mas
seria de muito bom tom que as pessoas dessa paróquia tivessem a perseverança como uma formação contínua. Isso é fundamental. Eu fico muito feliz que as nossas irmãs do apostolado da oração estejam aqui. Isso me alegra muito. E também que os recém-crismados tenham vindo, né? A filhada minha ainda trouxe meu amigo, que é namorado dela, ainda conseguiu essa proeza, né? Que nem é da paróquia, mas é muito bem-vindo aqui sempre. Então, assim, mas eu preciso, para os recém-crismados, eu preciso dar aquele chutinho na canela, assim, que o zagueiro às vezes dá para intimidar o atacante, porque todo ano há uma tendência daquela empolgação da crisma, de muitos virem na perseverança. E a tendência dos últimos anos, a gente já está aí talvez há uns 3 anos, é que aos pouquinhos eles desanimam. E aí tem 2 casos diferentes, né? Tem aquelas pessoas que já têm outras fontes de formação, e realmente essas pessoas talvez não precisem da perseverança. Tem gente que frequenta a Opus Dei, tem gente que na própria paróquia tem um grupo de aprofundamento, tem gente que frequenta o Centro Dom Bosco, tem uma série de outros lugares em que você pode se aprofundar na fé. Só que em outros casos, eu tenho certeza que a pessoa desanima porque não se compromete com algo que deveria se comprometer. Aí é problemático. A catequese, ela não é uma fase da vida de um católico. O católico, ele deve fazer catequese até o fim da vida. A catequese é uma necessidade vital, assim como é a oração. Da mesma maneira que a gente tem que ter vida espiritual, a gente tem que ter vida intelectual. Então, estudar a fé católica, se aprofundar nela, isso é vida interior. Então, eu faço votos que os recém-crismados aqui não desanimem. Só de fato saiam da perseverança caso tenham uma outra fonte de formação. E aí eu não vou me preocupar. Especialmente os meus afilhados que estão aqui. Deixa eu ver se todos vieram. Tem 5 aqui. Deixa eu ver se... Já foram 6 afilhados. Eu bati o recorde, segundo o Frei João. Eu não sei se o 6º está aqui. Que vergonha. Me deu um Alzheimer momentâneo aqui, uma amnésia. Mas, 2, 4, 5... o Herbert não veio. O Herbert disse que viria com a Jéssica, que até trariam a Aurora, que é a bebezinha deles, que tem 1 mês de vida, mas realmente para eles é distância, mas eles disseram que viriam. Mas o fato é que eu recomendo que vocês não desanimem, não deixem de frequentar a perseverança, a não ser que vocês encontrem uma outra fonte de formação equivalente, contínua, porque não é pesada a perseverança. Especialmente para aqueles que moram perto. É muito adequado. A gente demorou a encontrar esse formato uma vez por mês, tá? E eu digo também que todas as aulas da perseverança estão no YouTube da catequese, que foi criado pelo Renato. Então a gente tem um canal no YouTube, não é vídeo, e acho que nunca será, talvez, ou a não ser que uma secretária que Deus me deu seja boa em tecnologia e queira fazer vídeo, mas... A princípio vai continuar sendo áudio, mas os áudios de muitas aulas estão lá. Então é só acessar o grupo da catequese e entrar numa playlist chamada Perseverança. E a aula de hoje, inclusive, já tem uma aula anterior que eu falei sobre essas devoções. A devoção das primeiras sextas, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a devoção dos primeiros sábados. Foi uma aula só sobre isso, que de alguma maneira casa bem com a aula de hoje. Tá? A aula de hoje, assim, o tema dela que a gente divulgou é a intronização do Sagrado Coração de Jesus em nossos lares, mas eu vou dar uma aula um pouquinho mais ampla, até porque a aula de julho deve continuar esse tema que é bem profundo. Então em julho não vai ser na última semana, eu já aviso porque eu vou viajar com a família, minha esposa já me avisou e é óbvio que eu concordei, não somente porque estou com vontade de viajar com a família, mas porque também por respeito a ela e pela necessidade mesmo de um momento de descanso. Mas a perseverança, como ela é mensal, ela não vai parar. Então, provavelmente vai ser na 3ª quinta-feira do mês, provavelmente. Se alguém já quiser ver aí no calendário quando será, mas dia 21. Então, dia 21, ao invés de ser no dia 28, será no dia 21, às 20 horas.
E hoje, então, a gente vai falar, mais até do que a entronização, como eu mandei no grupo, a gente vai falar do culto ou do culto do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, e também falaremos da entronização do Sagrado Coração em nossos lares, que, a meu ver, ambas as coisas não são opções, tá? É uma obrigação. Existem devoções que não é que elas sejam opcionais, mas é evidente, haverá um santo que eu serei mais próximo do que de outro, mas existem devoções que são obrigatórias para um fiel católico. Por exemplo, a devoção à Nossa Senhora, ela é obrigatória para um fiel católico, ela não é uma opção. E, consequentemente, a devoção ao Imaculado Coração de Maria não é uma opção, ela é obrigatória. E, consequentemente, a devoção dos primeiros sábados não é uma opção. As comunhões reparadoras dos primeiros sábados que Nossa Senhora pede nos 5 primeiros, isso não é opcional, ela pede para todos em Fátima. E é claro, ela pede os 5 primeiros, mas como já acontece aqui na paróquia, é todo primeiro sábado, é de janeiro a dezembro, não é só até maio. Assim como a gente faz com as primeiras sextas, são as 9 primeiras sextas-feiras, mas a gente faz de janeiro a dezembro até o fim das nossas vidas. Então, é fundamental que até nos trabalhos, não é que vocês vão deixar de trabalhar, não é dia do Senhor no sentido de dia de que não devemos trabalhar, como é o domingo, como deveriam ser os dias santos de guarda. É um dia que não pode ser um dia normal. Vocês precisam se organizar para fazer as comunhões reparadoras. Entendam, a obrigação não é ir à missa, isso é interessante, é comungar. Mas se puder ser dentro da missa, melhor. Então, essa questão das devoções das primeiras sextas e dos primeiros sábados, eu já abordei numa aula e não vai ser propriamente o objeto da aula de hoje. O objeto da aula de hoje é o culto ao Sagrado Coração de Nosso Senhor, mas desculpa que eu não falei, existem outras devoções que são obrigatórias. A devoção a São José, ela não é uma opção, ela é uma obrigação. A gente acabou de viver o ano de São José, que o Papa Francisco, o Santo Padre, o Papa Francisco proclamou, e foi providencial ele ter proclamado. A gente teve aqui na paróquia, no próprio Centro Dom Bosco, turmas que se prepararam para se consagrar a São José. Tem uma consagração própria a São José, e eu pretendo dar uma aula sobre isso também. Eu dei uma aula sobre a devoção a São José, mas talvez uma aula mais propriamente dedicada à consagração. As consagrações propriamente ditas, elas são opcionais, mas é muito conveniente que nós nos consagremos a Nossa Senhora. Segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E é muito conveniente que a gente se consagre a São José, porque a devoção a São José, ela não é uma opção. E a consagração nos ajuda a viver a devoção. Outra devoção que é obrigatória é a do anjo da guarda. Deus nos deu um anjo da guarda, isso não é opcional, eu ter relação. Quando eu falo aqui de devoção, é relação de amor. Devoção não é um protocolo, não é algo forçado. A devoção é relação de amor. É recorrer concretamente no cotidiano das nossas vidas, com regularidade, a Nossa Senhora, a São José, ao anjo da guarda, aos santos da nossa devoção. E vocês realmente precisam pedir a Deus a graça de terem santos de devoção, porque hoje isso está um pouco fora de moda. E existem sinais para isso, né? Por exemplo, o nome da pessoa. Tem nome que você vai ser o primeiro santo com esse nome. O Arapuã, você vai ser o primeiro santo com esse nome. A minha mãe, Ivânia, por exemplo, ela vai ser a primeira santa, mas eu me chamo, por exemplo, Pedro Luiz. Então eu já tenho, por isso é que eu boto o nome composto nos meus filhos, inclusive. As pessoas acham que é mania de novela, né? Os reis tinham 18 nomes. Se você pega uma pessoa nobre, ela tem 18, 20 nomes, mas qual é o sentido disso também? É que cada nome que você dá a alguém é um santo para interceder. Por isso é que é bom a gente colocar nomes de santos nos nossos filhos, nomes católicos. E tem gente, por exemplo, que é batizado e muda o nome. Tem um rapaz lá no Centro Dom Bosco que ele... É engraçado, é um rapaz católico que tem o nome de Darwin, né?
Darwin, que inclusive é um homem que propagou uma doutrina condenada pela igreja. Ele foi batizado adulto, ele mudou o nome dele para Domênico. E hoje ele só é chamado de Domênico. Ele mudou o nome dele. Nos documentos vai estar lá Darwin, mas a forma, o nome, está na moda essa coisa horrorosa, né, do nome social, né, que é usado para um homem ser chamado com o nome de mulher ou o contrário, né, a mulher ser chamada com o nome de homem. Isso aí é uma aberração, é evidente. Mas antes do nome social existe o nome cristão. Isso está até no catecismo da Igreja Católica. Então, quando a gente dá o nome para os nossos filhos, para quem ainda terá filhos, né, aqui dentro, e até netos, né, quem terá netos pode auxiliar os filhos a darem bons nomes para os netos. O nome composto tem essa característica também. Você tem 2 santos, então eu me chamo Pedro Luiz, então a meu ver é recomendável que eu tenha devoção por São Pedro e por São Luís. Por exemplo, o dia que eu nasci tem um santo com um nome muito estranho, mas eu tenho que pedir a intercessão dele a meu ver. 11 de março, é Santo Eulógio, é o nome dele, não é relógio, não é Eulógio. Esse santo, ele, a meu ver, eu não nasci à toa no dia 11 de março, então eu tenho que ter devoção. Qual é o santo do dia que vocês nasceram? Vocês sabem? Às vezes uma outra data, o dia que vocês foram batizados, por exemplo. Qual é o santo do dia em que vocês foram batizados? Por exemplo, eu me casei no dia de São Marcos Evangelista. A meu ver, ele é um padroeiro da minha família. Eu me casei no dia dele. A minha família foi constituída no dia de São Marcos. E eu me casei na Capela Santa Inês. Então, assim, eu tenho que ter devoção como pai de família, esposo e pai, a São Marcos e a Santa Inês. E todos os dias eu fico, quando eu rezo com os meus filhos, não é todo dia que eu chego cedo em casa. Infelizmente, hoje, por exemplo, eu não coloquei os meus filhos para dormir. Mas eu costumo levar para a escola. Eu vou levando, a gente vai rezando na rua. Aí eu falo com os meus filhos, padroeiros da família. Na Nossa Senhora é a Nossa Senhora das Graças, que a minha esposa escolheu. São José, São Marcos Evangelista e Santa Inês. Então aí eu vou falando com os meus filhos, padroeiros do papai, São Pedro e São Luís. É uma coisa de doido, eu sei, mas lá em casa virou assim uma... Aí eu vou, padroeiros, primeiro eu, né? O pai, claro, não é machismo, mas o pai é o chefe da família, depois a minha esposa, depois os filhos. Aí na ordem da idade, a primogênita, que se chama Maria Inês, aí eu botei Nossa Senhora de Fátima, Santa Inês, e a minha filha foi interessante que ela pediu para incluir Santa Rita de Cássia na lista dela. Como meu filho se chama João Francisco, então eu tenho que me controlar, porque tem muitos santos que se chamam João na história da igreja e muitos franciscos. E a minha filha mais nova se chama Ana Cecília, né? Santa Ana é mãe de Nossa Senhora e Santa Cecília é uma mártir. Então, com os meus filhos eu uso esse critério, o nome e o nascimento. Qual é o santo do dia? A minha filha mais velha nasceu no dia de Santa Marta. E aí eu ainda acrescentei os irmãos de Santa Marta, que são Santa Maria e São Lázaro. E aí isso é até legal fazer isso, porque você vai, não tem fim mesmo, e não é para ter. E ainda tem o santo que te escolhe, como o padre Paulo Ricardo fala. Por exemplo, o meu irmão tem uma devoção maravilhosa por São Pio de Petreutina. É uma devoção assim que eu nunca vi uma pessoa com tanta devoção a São Pio. Eu vejo pessoas assim, o padre Paulo Ricardo, eu mesmo tenho devoção, mas o meu irmão tem uma devoção espetacular por São Pio. Então vocês precisam ter devoção pelos santos, e os santos certamente escolherão vocês. Então, assim, isso é belíssima, essa realidade da devoção, né? E então, assim, não deixem... O meu filho é interessante, que ele se chama João e ele nasceu no dia de um São João Batista, mas que não é o São João Batista, é um São João Batista de Rossi. E a minha filha mais nova nasceu no dia de Santa Clotilde e de São Francisco Caracciolo, que é um santo italiano. Então, às vezes tem mais de um santo no dia que você nasceu. Isso é melhor, é bom. Então, assim, não deixem de ter devoção. Por que eu estou fazendo essa introdução longa? Porque hoje a gente vai falar de uma devoção obrigatória, que é a devoção ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma opção a devoção ao Sagrado Coração. E o Papa, hoje a gente vai se guiar, e na próxima aula também, por esse documento aqui, que eu reputo obrigatório. Esse aqui é da editora Santa Cruz, que é uma editora espetacular. Ela fez até uma promoção,
que já deve ter acabado, infelizmente, para vocês. Eu consegui. Mas ela fez uma promoção de 3 livros, ó, as Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus. Então, são meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. É um livro bonito, de capa dura. Foi um padre, né, o padre Eduard Saint-Omer, editora Santa Cruz. Então, 30 meditações. Então, cada dia do mês de junho, que é o mês do Sagrado Coração, uma meditação de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, com certeza, é um livro espetacular, né? Tem também esse aqui de Santo Afonso, que é a novena do Sagrado Coração de Jesus. Então, para quem quiser fazer a novena com as meditações de Santo Afonso, e ela incluiu a editora Santa Cruz, e esse vai ser o documento que vai orientar a aula de hoje, esta carta encíclica do Papa Pio XII, que foi um Papa que reinou no final da primeira metade do século XX, que o nome da encíclica é sempre em latim, né? É Aurietis Aquas. Eu vou escrever aqui no quadro, mas eu vou já explicar o nome da encíclica, que é uma passagem da escritura de Isaías. Belíssima explicação, inclusive, do Papa Pio XII, do porquê ele escolheu esse nome. E aqui, na realidade, o Papa Pio XII ele escreveu esse documento. Deixa eu pegar aqui a data, foi no ano de 1956, dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 15 de maio de 1956, ano 18º do nosso pontificado, Papa Pio XII. Então, 15 de maio de 56 é a data do documento. Esse documento ele é obrigatório para todo fiel católico, porque ele é obrigatório para todo aquele que quer ter uma devoção verdadeira e profunda ao Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar aqui sem pressa. A perseverança tem um ritmo diferente. A catequese a gente fica angustiado, no caso o catequista, de dar o conteúdo todo. Como a gente vai continuar esse conteúdo no mês que vem, eu estou bem tranquilo, mas então fica aí a recomendação. Até recomendo que vocês procurem na internet. Eu gosto de ter o livro. Essa edição está muito bela da Santa Cruz, fica como recomendação. Quem quiser olhar aqui depois, tirar foto. Peço até que alguém faça isso, alguma pessoa substitua a Luísa nessa tarefa, porque a Luísa sempre tira a foto e manda para o grupo. Ela me ajuda também nessa parte, no grupo da perseverança. Quem não está no grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, é só me falar no fim da aula que eu incluo ou me manda mensagem, porque é um grupo que não tem muita mensagem, tá, gente? É um nível de mensagens da catequese, normalmente, nada demais. Então vamos aqui à introdução da encíclica, para que vocês percebam que, na realidade, o Papa Pio XII ele escreve esse documento porque, naquele ano, completava-se 100 anos da instituição da festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, por isso é que ele escreveu essa carta encíclica Aurietis Aquas. Então, vamos lá. Introdução. Admirável desenvolvimento do culto do coração sacratíssimo de Jesus nos tempos modernos. Aí vem a explicação do nome. Aurireis águas, né? Por isso é Aurietis águas, aurireis águas com gáudio das fontes do Salvador. Quem quiser anotar, essa passagem está em Isaías 12, versículo 3. Aurireis águas com gáudio, né? Alegria das fontes do Salvador. Essas palavras com que o profeta Isaías prefigurava os múltiplos e abundantes bens que os tempos cristãos haveriam de trazer, acodem-nos espontaneamente ao Espírito, ao completar-se a primeira centúria, desde que o nosso predecessor de imperecível memória, Pio IX, correspondendo aos desejos do orbe católico, ordenou que se celebrasse na Igreja Universal a festa do Sacratíssimo Coração de Jesus. Então vamos lá ao livro do profeta Isaías. Vamos ler esta passagem, que inclusive eu selecionei no nosso roteiro. Eu botei Isaías 12, de 1 a 6, mas o título da encíclica está no versículo 3, mas é Isaías 12, de 1 a 6, porque aí vai ter o capítulo 12 inteiro, que é um capítulo bem curto do livro do profeta Isaías. Isaías 12, de 1 a 6. Vamos lá.
E dirás, aqui é a minha tradução, como eu costumo fazer na catequese, da Ave Maria, tá? Quem quiser também trazer para a catequese a Ave Maria vai acompanhar melhor. Vende aqui na Secretaria Paroquial, inclusive. E dirás naquele tempo: eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. Eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor, e Ele foi o meu Salvador. Aí vem o nome da encíclica, que aqui está com uma tradução diferente, mas é mais fácil até de entender. Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação. Então, ao invés do aurireis, está o vós tirareis, né? De uma maneira mais simples. Com alegria, o gáudio, né? Água ou águas das fontes da salvação. E direis naquele tempo: louvai o Senhor, invocai o seu nome, fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos, proclamai que seu nome é sublime, cantai ao Senhor porque ele fez maravilhas, e que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Então, vejam que o Papa é muito interessante, né? Hoje a gente tem um certo, eu não diria nenhum abuso, mas algumas pessoas têm uma certa desordem com essa questão. Eu mesmo já tive muito isso, dessa questão de tirar a palavra da Escritura, né? Algumas pessoas ficam um pouco desordenadas com isso e acaba que na prática vira quase uma tentação a Deus, no sentido de exigir de Deus uma resposta automática numa passagem da Escritura. Isso pode acontecer e deve acontecer, a gente só não pode abusar disso. Tem que ter um discernimento, e o diretor espiritual nos ajudará nisso. Mas vejam que foi isso que aconteceu com o Papa Pio XII. Ele fala de maneira muito clara que essa palavra brotou no seu coração quando ele pensou em escrever. Acodem-nos espontaneamente ao Espírito. Então é essa passagem: aurireis águas com gáudio das fontes. Então o que o Papa Pio XII enxergou aqui é que é o Sagrado Coração de Nosso Senhor, essa fonte de salvação, da qual brotará, né, ou brotarão essas águas de amor, né? Essas águas de amor que vão irrigar os nossos corações. Então, é um pouco esse o sentido do título da encíclica, que em si já é riquíssimo. E aí ele vai dizer, vai continuar na introdução: inumeráveis são as riquezas celestiais que nas almas dos fiéis infunde o culto tributado ao Sagrado Coração, purificando-os, enchendo-os de consolações sobrenaturais e excitando-os a alcançar toda sorte de virtudes. Portanto, tendo presentes as palavras do apóstolo São Tiago, toda a dádiva preciosa e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, Tiago 1, versículo 17, neste culto que cada vez mais se incende e se estende por toda parte, com toda a razão podemos considerar o inapreciável dom que o Verbo encarnado e Salvador nosso, como único mediador da graça e da verdade entre o Pai Celestial e o gênero humano, concedeu à sua mística esposa nestes últimos séculos, em que ela teve de suportar tantos trabalhos e dificuldades. No caso, a mística esposa é a Santa Igreja Católica. Assim, pois, gozando deste inestimável dom, pode a Igreja manifestar mais amplamente o seu amor ao Divino Fundador e cumprir mais fielmente a exortação que o evangelista São João põe na boca do próprio Jesus Cristo. Essa passagem eu até selecionei para ler, mas eu não a lerei porque ela está inteira aqui. Se vocês quiserem anotar para ler depois, é João 7, capítulo 7 do Evangelho de São João, versículos 37 a 39. No último dia da festa, que é o mais solene, Jesus pôs-se em pé e em voz alta dizia: se alguém tem sede, venha a mim, e beba quem crê em mim. Do seu seio, como diz a Escritura, manarão rios de água viva. Isto o disse
pelo Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Então vejam que é uma passagem que tem tudo a ver com a passagem em Isaías que dá título à encíclica. Ora, aos que escutavam essas palavras de Jesus, pelas quais ele prometia que do seu seio haveria de manar uma fonte de água viva, certamente não lhes era difícil relacioná-las com os vaticínios com que Isaías, Ezequiel e Zacarias profetizavam o reino do Messias e com a simbólica pedra que, golpeada por Moisés, de maneira milagrosa haveria de jorrar água. Então, isso é muito importante e tem tudo a ver aqui com o culto ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Eu recomendo até as 2 homilias do Padre Paulo Ricardo da semana passada, que estão espetaculares, né? Porque as festas são celebradas uma na sequência da outra, né? A festa ao Sagrado Coração é numa sexta-feira do mês de junho e no sábado subsequente a festa dedicada ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. E para que vocês se situem, essas festas acontecem, posso estar enganado agora, mas imagino que não, é na semana subsequente a Corpus Christi. Então, não é na semana de Corpus Christi, é na sexta-feira, a semana seguinte de Corpus Christi é a festa do Sagrado Coração e o sábado seguinte a festa dedicada, não é dia santo de guarda, ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Nenhuma das 2 festas é dia santo de guarda, não é dia de missa obrigatória, mas é aquela data que para nós deveria ser de missa obrigatória. Não é por obrigação, porque o dia santo de guarda é aquela missa que se eu falto eu estou em pecado grave, é pecado mortal faltar a missa, tanto no domingo quanto no dia santo de guarda. Só que existem datas que não são dias santos de guarda, mas nós deveríamos nos impor uma obrigação de assistir à Santa Missa. Então essas festas são maravilhosas. E por que eu falava aqui, e o Papa Pio XII vai dizer muito melhor do que eu daqui a pouco, essas 2 festas também significam esses transplantes de coração que nós devemos fazer. Nós devemos fazer e pedir a Deus a graça de um transplante. É parte de uma humildade, de reconhecer que nós não amamos a Deus como Ele deve ser amado. Essa é a humildade. Nós precisamos olhar no espelho e ter essa certeza, porque isso é verdade. O nosso coração, a gente até ama, a gente quer amar, a gente tem a boa vontade, né? Senão vocês não estariam aqui nessa sala, vocês estariam vendo o meu Botafogo jogar com o América Mineiro e eu até esqueci de botar na rádio vindo para cá, porque eu pelo menos queria ter ouvido o primeiro tempo. O segundo eu já sabia que eu ia perder, que o jogo começou às 19 horas. Mas se vocês não tivessem boa vontade, vocês não estariam aqui nessa sala ao invés de ver o glorioso Botafogo jogar com o América Mineiro. Vocês estariam certamente vendo esse grande jogo. Mas o fato da gente ter boa vontade não significa que nós não tenhamos misérias enormes. E a gente vê isso a todo momento. Basta um trânsito. Mesmo eu vindo para cá, cheguei ali na Avenida Brasil, já chegou aquele trânsito, eu já praguejei contra o Waze, porque ele disse que era para ir pela Avenida Brasil, deve ter acontecido alguma coisa. Aí eu tive que desviar e ir ali por dentro, que é um lugar perigoso ali, que você passa por dentro ali, perto de Benfica. Aí você tem que pegar ali é perigoso. Se você não souber andar ali, você cai numa favela, mas eu já me acostumei. Aí você sai lá na linha amarela direto lá, num local ali do início ali da linha amarela, perto de Bom Sucesso. É um atalho. E aí eu praguejei injustamente e o Waze me salvou para eu chegar aqui pouco atrasado. Mas o fato é que isso não é perigoso, mas a gente vai teve uma vez que eu vindo com a perseverança, se virar à esquerda, pega a mão, e seguindo reto, passa então teve uma vez que vindo com a perseverança, eu tive que rezar sério, assim, porque eu fiquei muito nervoso, porque eu cheguei a ver um cara com arma do meu lado, assim, mas dessa vez não, esse caminho, se você andar direitinho, ali é um lugar aceitável, para o nível do Rio de Janeiro, né? Mas o fato é que eu ter praguejado ali naquele momento, eu olho para o meu coração, eu vejo essa miséria, e com certeza imagino vocês também veem. Só que existe um coração que amou a Deus e ama a Deus
como ele deve ser amado, que é o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor nos dá este coração. O Papa Pio XII vai dizer, na realidade foi o Padre Paulo Ricardo que falou, esse coração que a gente não enxergava na cruz, ele estava dentro, evidentemente dentro do peito de nosso Senhor e que foi perfurado pela lança. Nosso Senhor chega para Santa Margarida Maria de Alacoque e mostra o coração, ele tira o coração e mostra para ela. Este é o coração que tanto amou os homens e que só recebe em troca ingratidões. É isso que ele vai falar para Santa Margarida Maria. E é isso que de fato nós fazemos. Constantemente em nossas vidas nós somos ingratos e nosso Senhor está disposto a nos dar este coração. Nós temos que nos unir a Ele para que amemos a Deus com o coração dele. Indico muito para vocês também, eu ouvi hoje a homilia do Padre Paulo Ricardo sobre Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é uma homilia, sempre que aparece lá no canal do Padre Paulo, pregações seletas, não é a homilia que ele grava, é a homilia que ele faz na paróquia dele, que é colocada lá. E essa homilia do Perpétuo Socorro é espetacular, porque ele vai explicando o ícone. Essa festa aconteceu agora, segunda-feira, 27 de junho. A igreja é muito rica, né? Tem uma figurinha do Padre Paulo que é assim, como é bom ser católico, né? Porque ele de fato tem uma aula que ele se empolga, ele dá um berro, assim, como é bom. Não tem como, sabe? De fato é muito rica a nossa fé católica. E ele vai explicando o ícone da imagem, aquele ícone belíssimo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e ele mostra que Nossa Senhora, ela é o Perpétuo Socorro porque nosso Senhor a escolheu. Ele se socorreu nela. Ele fala daquela cena belíssima do filme do Mel Gibson, que mostra ele criança sendo socorrido por Nossa Senhora e adulto, né? Há um paralelo ali que é espetacular no filme Paixão de Cristo. Só que é interessante que o Padre Paulo vai dizer que nosso Senhor, Deus, né? A Santíssima Trindade, escolhe Nossa Senhora para ser o socorro de nosso Senhor e do seu corpo, que é a igreja, ou seja, o nosso socorro, e ele dá a graça para ela amar, ele dá a graça para ela socorrer. E é assim que ele faz conosco. Ele não precisa do nosso amor, mas ele nos chama a amá-lo e ele nos dá a graça de nós o amarmos com o amor dele. E isso é, em resumo, o culto ao Sagrado Coração. E é tão belo porque tem também o Imaculado Coração de Nossa Senhora, porque o Imaculado Coração de Nossa Senhora é aquele coração que ama nosso Senhor Jesus Cristo como ele deve ser amado. E esse coração, como se diz no dito popular, é um coração de mãe, onde cabe todo mundo. E ainda tem um terceiro coração que ainda é uma devoção pouco divulgada, mas que é belíssima também, que é o Castíssimo Coração de São José. Existe a devoção das primeiras quartas-feiras. Então, eu tenho, assim, realmente nas minhas orações, que ainda são muito pobres e inconstantes, mas eu tenho sentido, assim, essa propensão de ter uma profunda devoção pela Sagrada Família. E, a meu ver, caminharíamos muito bem se nós tivéssemos essa profunda devoção a Nosso Senhor Jesus Cristo, ao Sagrado Coração de Jesus, a devoção das primeiras sextas-feiras, ao Imaculado Coração de Maria, as devoções dos primeiros sábados e também ao Puríssimo, ao Castíssimo Coração de São José e a devoção das primeiras quartas-feiras. A primeira quarta-feira do mês vai ser semana que vem. Então, quem sabe aqui na paróquia a gente consegue se organizar para ter um momento, né? O apostolado da oração já garante aqui na paróquia a devoção das primeiras sextas. Lá o bravo casal que eu sempre gosto de elogiar, a Mirella e o Cláudio, nos garantem, e outras pessoas que fazem também, que se organizam com eles, garantem a devoção aqui na paróquia aos primeiros sábados. Valeria a pena, fica aí a ideia, eu não posso assumir essa missão, infelizmente, mas valeria a pena que talvez alguns homens, acho que eu vou dar essa ideia para o pessoal do Terço dos Homens, eu acho que tem tudo a ver, que o Terço dos Homens promova aqui na paróquia a devoção das primeiras quartas-feiras, ao Castíssimo Coração, e também o coração, e é uma sequência, né? Ninguém, com exceção de Nosso Senhor, o Castíssimo Coração de São José é aquele que ama Nossa Senhora como ela deve ser amada. O Imaculado Coração de Nossa Senhora ama Nosso Senhor como ele deve ser amado.
E o Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo ama o Pai como ele deve ser amado. E assim a gente caminha muito bem. Porque, já vou te dar a palavra, querido, Nosso Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ele é o único caminho de salvação. Fora de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Igreja Católica, de fato, não há salvação. Mas para o caminho existe um caminho. Mesmo nas ruas, né? Eu tenho que pegar a Avenida das Américas, existe uma via auxiliar. E o caminho para Nossa Senhora é Nossa Senhora. E o caminho para Nossa Senhora é muito São José. É claro que a gente vai direto também, mas ter essas vias auxiliares, com todo o respeito, é espetacular. Então, aproveitemos essas devoções. Tenhamos devoção concretamente por todas essas realidades. Fala, querido. Deixa eu perguntar qual é o passo a passo da devoção de São José. Então eu tenho um devocionário aqui, se você quiser tirar foto depois. O CDB deve fazer um devocionário a São José, mas tem aqui, esse aqui da Cultor de Livros, ó. São José, meu Pai e Senhor, orações e devoções. Aqui vai ter a devoção das primeiras quartas. Tem várias coisas, tem a novena, é bem rico. E aí eu confesso que eu ainda não sei assim de cor as orações, mas não é nada complicado. Deus é tão bom que é muito simples. As devoções em geral, né, são simples para que a gente de fato consiga fazer. Mas aí, se você quiser tirar, eu comprei lá no Carmelo de Santa Teresa. Eu estava um dia lá, fui lá pegar uma encomenda e comprei esse livro. Depois da aula você pode tirar fotografias. Aí o Papa Pio XII continua aqui para a gente concluir a introdução. A caridade divina tem a sua primeira origem no Espírito Santo, que é o amor pessoal, assim do Pai como do Filho, no seio da Trindade Augusta. Com sobradíssima razão, pois, o apóstolo das gentes, né, que é São Paulo, como que fazendo-se eco das palavras de Jesus Cristo, atribui a esse espírito de amor a efusão da caridade nas almas dos crentes. Ele vai citar uma passagem belíssima da carta de São Paulo aos Romanos. A caridade de Deus foi derramada nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, versículo 5. Este estreito vínculo que, segundo a Sagrada Escritura, existe entre o Espírito Santo, que é amor por essência, e a caridade divina, que deve acender-se cada vez mais na alma dos fiéis, demonstra abundantemente a todos nós, veneráveis irmãos, a natureza íntima do culto que se deve tributar ao coração de Jesus Cristo. Com efeito, se lhe considerarmos a natureza particular, manifesto é que este culto é um ato de religião, vejam isso, este culto ao Sagrado Coração de Jesus é um ato de religião excelentíssimo, visto exigir de nós uma plena e inteira vontade de entrega e consagração ao amor do Divino Redentor, do qual é sinal e símbolo vivo o seu coração traspassado. Consta igualmente, em sentido ainda mais profundo, que este culto aprofunda a correspondência do nosso amor ao amor divino, pois só em virtude da caridade se obtém que os homens se submetam mais perfeita e inteiramente ao domínio de Deus, já que o nosso amor de tal maneira se apega à divina vontade que vem a fazer-se uma coisa só com ela, consoante aquelas palavras, mais uma vez, São Paulo aqui aos Coríntios: quem está unido ao Senhor é com ele um mesmo Espírito. 1 Coríntios 6, versículo 17. Então, eu não sei se vocês notaram enquanto eu li aqui essa introdução, mas de fato é belíssimo assim, os documentos pontifícios. Eu recomendo que vocês... hoje, infelizmente, as pessoas se centram demais, isso é uma desordem. A gente acaba... Parece que a igreja começou no meio do século XX, sabe? E a gente não tem o hábito de ler os documentos mais antigos. Isso aqui é um documento do século XX, mas que provavelmente muitos de nós, e eu mesmo, não conhecia antes de comprá-lo nessa promoção. Então a gente tem hoje, aqui ó, a editora Paulus, ó, olha a quantidade de documentos que o Papa Leão XIII escreveu. Isso aqui é um livro só de documentos do Papa Leão XIII.
que realmente foi um grande pontífice do final do século XIX. Então, o Centro Dom Bosco teve a graça de lançar e ainda não está pronta, vai demorar um pouquinho, porque é bem desafiador. A gente fez uma campanha dos documentos pontifícios, da história da igreja inteira. Então, os principais documentos que nós julgamos os principais da história da igreja inteira, a gente compilou em um volume, né? Se eu não me engano, são 5 volumes, se eu não me engano, de livros. E por enquanto a campanha já está encerrada, né? Mas depois vai ficar livre aí à venda quando a campanha for entregue. Então veja que esses documentos pontifícios, eles enchem os nossos corações de uma riqueza, porque os papas falam com uma autoridade que vem de Deus. O Papa é o vigário de Cristo na Terra. Isso tem que estar muito claro para nós. O Papa fala, quando ele fala com essa autoridade, é o próprio Cristo a falar conosco. A gente vê a fundamentação, a ligação que ele faz com o predecessor, né? A reverência quando ele se refere ao Papa Pio IX, que fez, né? Instituiu com autoridade a festa, obriga, né? Obriga que na igreja inteira se celebre a festa do Sagrado Coração. Aí 100 anos depois vem outro Papa e escreve um documento para comemorar e para aprofundar. E esse documento, que é breve, deve ter 60 e poucas páginas, ele é muito profundo. Ele vai fundamentar de fato o culto ao Sagrado Coração, que não é um culto. O Padre Paulo sempre explica isso. O culto ao Sagrado Coração não é o culto ao órgão, o coração. Isso é muito importante. Porque hoje na igreja há uma mentalidade muito protestante, que rejeita, por exemplo, as próprias imagens sagradas. E a gente precisa lutar. E desculpa falar de uma maneira tão dura, mas a gente tem que assassinar o protestante que está dentro de nós. Não é o protestante que está na rua ali. Esse você tem que converter. Mas esse protestante que mora dentro de nós, a gente tem que assassinar, porque isso é uma deturpação da fé católica. Gente, beijar as imagens, isso não é idolatria. Quem, quando não está apaixonado, não beija um filho que nasceu? Você bota ali na mesa de trabalho, isso não é idolatria, você não está idolatrando o seu filho, é para você se lembrar dele. E quando você dá um beijo naquela foto, na realidade é porque você queria dar um beijo no seu filho. E você manifesta o seu amor. Então, quando você, por exemplo, tem ali um crucifixo na sua mesa de trabalho, na sua casa, e você dá um beijo, na realidade você está beijando o Nosso Senhor lá no céu. Só que você não tem acesso a ele. E nós somos corpo e alma. O ser humano precisa disso. Nós não somos anjos. Os protestantes caem nesse erro, que é dizer que nós não devemos adorar Cristo na sua humanidade. Nosso Senhor é Deus que se fez homem. Aquele homem é Deus. Então, quando eu adoro a humanidade, isso é o culto ao Sagrado Coração, é a adoração à humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo e ao amor eterno que ele tem por nós. O Sagrado Coração é um símbolo do amor. E isso é próprio de boa parte das culturas, até eventualmente de culturas que não foram ainda iluminadas pelo cristianismo, pelo catolicismo, mas o coração, uma pessoa que está apaixonada, né? Tem até o WhatsApp, tem algumas pessoas até que é um pouco inadequado isso, né? Eu acho estranho, né? Você está lá numa conversa de trabalho, a moça lá te manda uma figurinha com um beijinho de coração, assim, né? Eu não faço isso, assim, a troco de nada, né? Eu mando, nem para minha esposa eu deveria mandar, mas eu não tenho o hábito de mandar carinha, né? Ofende um pouco a minha masculinidade, eu confesso. Mas as pessoas abusam um pouquinho do coração, mas o coração é um sinal de apreço, é um sinal de amor. E isso vale para o Sagrado Coração. Então, quando você... eu fiquei tão feliz, a Stephanie, que infelizmente teve que ir, mas ela vai ouvir o áudio, a Stephanie me deu... eu entrei no apostolado da oração agora, né? Eu achei tão engraçado porque só tem 4 homens no apostolado da oração, né? Eu, o Frei João, o Vanderlei, que é um senhor que eu não conheço, e o Daniel, que canta aqui na missa, né? Canta na missa de 10h30 no domingo e eventualmente aqui na missa de 18. Só tem 4 homens, mas
Não tem nenhuma restrição a ser homem e estar no apostolado da oração, mas isso é uma coisa que virou assim um hábito, né? E a Stephanie me deu um detente de porta que eu achei espetacular, porque eu colei ao Sagrado Coração, assim, é um metal, né? É do Instituto, até do Instituto Hesed, né? Que é daquela irmã Kelly Patrícia e de outros que estão lá no YouTube. E eu botei na minha porta e eu beijo, sempre que eu entro, aí você carrega mais próxima, né? Eu colei na minha porta lá de serviço, que é a que eu uso mais, toda vez que eu saio de casa, eu beijo e quando eu entro. E aquilo de fato é uma proteção, né? Porque tá lá, o detente é para o demônio não entrar na tua casa, é para o mal não entrar e para que ali Cristo reine. Então, você dar um beijo naquele coração não é uma idolatria. É um beijo em nosso Senhor e é um ato de correspondência ao seu amor por nós. Então, isso tem que estar muito claro para nós, e isso é muito belo. E eu fico aqui também, eu recomendo que vocês leiam um outro documento, esse é bem mais curto, do próprio Papa Leão XIII, que é Annum Sacrum. Annum Sacrum é a consagração da humanidade ao Sagrado Coração de Jesus. Isso é belíssimo. É um documento de Roma, né, junto a São Pedro, no dia 25 de maio de 1899, 22º ano do nosso pontificado. Então, 25 de maio de 1899, o Papa Leão XIII escreveu, eu vou botar aqui no quadro, é um documento chamado Annum Sacrum, através do qual ele determinou a consagração da humanidade ao Sagrado Coração. Tem 2 N's, tá? Annum Sacrum. Então, assim, isso é espetacular também. Por exemplo, por mais o Bolsonaro está longe de ser um católico exemplar, né? E está longe de ser assim. Eu estou até com um livro no carro de um grande presidente católico que governou o Equador, né? O Gabriel Garcia Moreno, a Santa Cruz tem um livro sobre ele. Quem quiser conhecer, esse foi um grande presidente. Isso é interessante, que ele era presidente. Normalmente os santos monarcas, né, governantes, eram reis, rainhas, mas esse foi um santo presidente que governou o Equador no século XIX e foi assassinado. Ele é mártir. Foi assassinado pela maçonaria, lá no Equador, indo para a missa. Indo para a missa, ele foi assassinado. E aí ele deu, a última palavra que ele falou é Deus não morre, é belíssimo, ele fala Deus não morre, aí morreu. O Bolsonaro está muito longe de ser um Gabriel Garcia Moreno, mas é notório que durante o seu governo houve uma certa abertura maior a determinados atos de consagração do Brasil. O Cristo Redentor, eu não sei se vocês sabem, tem o Sagrado Coração. O Cristo Redentor, ele é uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. E houve... naquele momento, o cardeal Leme e o Getúlio Vargas, na época, com todos os seus problemas, ele era ateu, mas o Getúlio Vargas, ele tinha uma relação muito boa com o cardeal Leme. Por mais que ele fosse ateu, mas ele era inteligente, né? E também era sensível aos fiéis católicos. Ele acabou por ser um grande entusiasta da construção da imagem do Cristo Redentor. Quem quiser até se aprofundar nessa amizade do cardeal Leme com Getúlio Vargas, pode ver a última aula que está publicada lá no canal do Centro Dom Bosco, a penúltima, porque a última foi minha, de um professor chamado Rafael Tonon. Espetacular o professor. Eu até depois fui jantar com ele, é impressionante o conhecimento daquele homem sobre a história do catolicismo no Brasil. Ele é lá de Campinas, Rafael Tonon, o nome dele, tem uma aula Raízes Católicas do Brasil, e ele vai falar de como Getúlio Vargas trouxe a imagem de Nossa Senhora Aparecida, assim, parecia que ele estava trazendo a princesa Isabel, assim, uma rainha. Ela teve honras de chefe de Estado. Isso é espetacular, porque de fato Nossa Senhora Aparecida, os reis de Portugal não usavam coroas, né? Ela era a única que usava coroa. Ela de fato é a rainha do Brasil. Isso é um título mesmo que ela tem. Então, eu só estou falando tudo isso para que nós tenhamos noção da riqueza que é a consagração de uma nação ao Sagrado Coração de Jesus. E isso aconteceu recentemente. Não são consagrações assim perfeitas por conta de todos os problemas que hoje a gente tem na sociedade, na própria igreja,
há uma dificuldade de se entender a natureza desses atos, mas é muito importante. E por que hoje a gente vai falar da entronização? Nós devemos consagrar as nações ao Sagrado Coração de Nosso Senhor. Nós devemos consagrar os estados, os municípios e também as nossas casas. A entronização do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo é isto: é consagrar os nossos lares ao Sagrado Coração de Nosso Senhor, para que Ele reine nas nossas casas. Por isso é que eu digo também que não é uma opção. Se a casa de vocês ainda não teve a entronização do Sagrado Coração de Jesus, providenciem esta entronização. Providenciem este ato solene de consagração das nossas casas, dos nossos lares e, claro, das nossas famílias, né? Não é da casa propriamente, é da casa porque há uma família que mora naquela casa. Então, é algo assim que vocês devem colocar aí talvez como um propósito para o mês de julho. Não precisa se descabelar, não tem que ser amanhã. Se pudesse ser amanhã, ótimo, mas vamos colocar aí com muito realismo que em julho, quem aqui ainda não teve a entronização na sua casa, providencie para o mês de julho. Fica aí a dica. Como é que você faz? Não, eu vou falar. Calma. São 9h20 ainda. Por mais que 40 minutos para mim é um breve tempo, né? Mas eu falo muito, eu dou alguns rodeios, né? Mas eu volto sempre pro tema da aula. Mas você conseguiu fazer em 1 hora. Mas não, foi 1h30. Porque eu fiz uma retratação que saiu hoje, que vai sair hoje, que é de meia hora. Acabou de aparecer. Então, mas a aula foi 1h30, mas para os meus padrões foi uma aula breve. Fala, querido. Deixa eu perguntar uma coisa. Na época da pandemia, o Frei João ele fez uma entronização na paróquia. Nós levamos o Sagrado Coração de Jesus. Sim. E quem fez na paróquia, mas não fez em casa, pode fazer novamente? Eu entendo que sim, porque aconteceu algo, alguma graça foi derramada. Com o Covid, infelizmente, nós ficamos com uma certa precariedade em muitos aspectos. Por isso é que, assim, não desprezemos a graça que foi dada naquele momento, mas eu entendo que agora, num outro momento, que a gente já voltou à vida normal, diga-se de passagem, graças a Deus, convém que vocês chamem um sacerdote. Aqui na paróquia tem 3. Claro que o Frei João é o pároco, então, em geral, será ele, imagino. Mas aqui tem o Frei Nicolás e o Frei Francisco também. Então, chamem um sacerdote e até se alguém que pertence ao apostolado puder ajudar para agendar, para colaborar, é muito adequado que faça assim. Inclusive, o dia que eu levei um padre na minha casa, o Lélio, que tinha feito, o Lélio e a Helena, eles tinham feito dessa maneira, eles me perguntaram, o Lélio me perguntou, eu falei, não, vou pedir para o padre lá na sua casa também. Então ele fez. Isso não é um desprezo da graça que foi dada, é simplesmente um aprofundamento daquela graça, porque é a visita de um sacerdote, é a visita de um homem que foi consagrado a Deus, é diferente. O sacerdote, nós fiéis leigos, nós temos o nosso papel na igreja, que não se confunde com o papel do sacerdote. A gente tem que ter isso muito claro, porque hoje há uma tendência nas nossas paróquias e na igreja como um todo de um protagonismo leigo que é muito inadequado, de uma clericalização do fiel leigo e uma laicização do padre. São tendências muito erradas, porque o padre, não é que a gente será clerical, não é que a gente vai colocar o padre no centro de tudo, mas há determinados atos que devem ser do padre. E a meu ver, e o próprio manual do Coração de Jesus fala isso, que em regra, quem deve fazer a entronização é o padre, tá? E isso é até... a Stephanie quer que a gente tenha uma conversa e eu amanhã estarei com as minhas irmãs e os meus irmãos, né, do apostolado da oração. Ela estava me convidando aqui no início da aula. Amanhã a gente vai poder aprofundar um pouquinho isso sobre a entronização, que eu vou ler daqui a pouquinho a entronização na prática, tá, Cláudia? Fica calma.
vai dar tudo certo. Mas você tem toda a razão, essa parte prática da aula é fundamental, porque é dela que a gente tira os propósitos. Mas vamos ler aqui o que o Papa Leão XIII na Annum Sacrum, como é que ele fala da consagração, e eu vou ler inclusive a fórmula que ele colocou de consagração, que é belíssima, com certeza. Annum Sacrum, aqui o parágrafo 8º. Como o Sagrado Coração é o símbolo e a imagem transparente da caridade infinita de Jesus Cristo, que nos estimula a dar-lhe amor por amor, é tanto mais conveniente consagrar-se ao seu augustíssimo coração, que não significa outra coisa senão entregar-se e unir-se a Jesus Cristo. Com efeito, todo ato de honra, de homenagem e de piedade tributados ao coração divino, na realidade, são dirigidos ao próprio Cristo. Isso é evidente. Solicitamos, portanto, e exortamos a todos os que conhecem e amam o coração divino a cumprir espontaneamente este ato de consagração. Além disso, desejamos vivamente que ele seja cumprido por todos e no mesmo dia, para que os sentimentos de tantos milhares de corações que fazem a mesma oferta subam todos ao mesmo tempo ao trono de Deus. E aí, olha que bonito isso. Primeiro aqui ele está consagrando, ele está recomendando aqui que todos os fiéis no mesmo dia, né, final do século XIX, todos os fiéis no mesmo dia se consagrassem ao Sagrado Coração. Foi como, por exemplo, o Papa Francisco fez com a consagração da Rússia e da Ucrânia. O que ele fez? Ele pediu que todos os bispos do mundo inteiro, e a internet ajudou muito para isso, todos os bispos do mundo inteiro se unissem a ele na consagração da Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então isso é muito rico. Parece que a consagração que o Papa Francisco fez neste ano, no dia da Anunciação, 25 de março, eu não sei se vocês sabem que a Anunciação é 25 de março porque é 9 meses antes do Natal, porque na Anunciação Nossa Senhora engravidou de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gravidez, em regra, dura 9 meses, então 9 meses antes do dia 25 de dezembro é a Anunciação. O Papa Francisco fez a consagração mais perfeita de todas elas, desde a aparição de Fátima. Foi muito mais corretas, de acordo com o pedido de Nossa Senhora, do que as anteriores que o Papa João Paulo II havia feito, especialmente o Papa João Paulo II. A do Papa Francisco foi muito mais completa, e é interessante que a Ucrânia é um país hoje independente da Rússia, mas originalmente a Ucrânia era a Rússia, e a primeira capital da Rússia era Kiev. Então até esse conflito, que é um mal evidentemente, mas contribuiu para que houvesse uma consagração, digamos, da Rússia original ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então as graças decorrentes desse ato a gente só vai saber completamente no céu, mas o próprio fim do Covid, entendam a palavra fim do Covid, não é o fim da doença, mas é um olhar de normalidade para uma doença, como é o olhar de normalidade para a qual a gente tem para todas as doenças que nós enfrentamos. Existe aquele momento do ápice ali da epidemia, que você tem um olhar especial, mas a tendência é que a doença se incorpore no cotidiano. Ela sempre será uma má notícia, mas ela vai se incorporar no cotidiano, vai tirar uma certa solenidade que a doença tem. Me parece que isso pode ser uma graça da consagração que o Papa Francisco fez, que evidentemente ela não é derramada só sobre a Rússia, é derramada no mundo inteiro, e a gente não tem ideia das graças que Deus derrama. E aí no parágrafo 10, olha que bonito, o Papa Leão XIII vai se lembrar daqueles que não são católicos. Mas como podemos esquecer a imensa multidão de pessoas pelas quais ainda não brilhou a luz da verdade cristã? Nós ocupamos o lugar daquele que veio salvar o que estava perdido e deu o seu sangue pela salvação de todos os homens. Eis porque a nossa solicitude está continuamente dirigida àqueles que ainda jazem na sombra da morte, e enviamos a todo lugar missionários de Cristo para instruí-los e conduzi-los à vida. Agora, comovidos pelo seu destino, olha só, a preocupação que essas pessoas sejam salvas, que elas estejam eternamente com Deus no céu.
recomendamo-nos vivamente ao Sacratíssimo Coração de Jesus e no que nos diz respeito consagramos-nos a ele. Vejam, o Papa, que é o vigário de Cristo na Terra, ele consagrou até os não católicos daquela época, e isso poderia, claro, ser feito hoje também, ao Sagrado Coração de Jesus. Isso é muito forte, isso é muito belo. Dessa forma, essa consagração que exortamos a cumprir poderá ser útil a todos. Com efeito, com esse ato, os que já conhecem e amam Jesus Cristo experimentarão facilmente um aumento de fé e de amor. Aqueles que, mesmo conhecendo o Cristo, se descuidam da observância da sua lei e dos seus preceitos, terão modo de receber daquele coração divino a chama do amor. Aqui são os católicos sem vergonhas, né? Que muitas vezes somos nós, né? Aqueles que conhecem a Cristo, mas não vivem de acordo como os santos vivem, poderíamos dizer. Finalmente, para os que são mais infelizes do que os outros, porque ainda envolvidos nas trevas do paganismo, pediremos todos juntos a ajuda do céu, para que Jesus Cristo, que já os tem submetidos, quanto ao poder, possa também tê-los submetidos quanto ao exercício desse poder. Olha que coisa bonita, porque Cristo é rei de todos, tá, gente? A gente tem que entender isso. Não é porque a nossa sociedade rejeita nosso Senhor que ele não reina sobre a sociedade. Por isso é que, mesmo nesse mundo secularizado, nosso Senhor continua. Se vocês forem, olha, pasmem, no STF tem um crucifixo. Nós temos lá, se não 11, o Cássio Nunes e o outro lá são mais ou menos a favor de Nosso Senhor, porque um é protestante, então tá mal na fita, e o Cássio Nunes também não é católico, nem sei o que ele é. Mas os outros não, os outros 9 são inimigos da fé, muito provavelmente. Infelizmente, eu não digo isso com alegria, não. Os outros 9 são abortistas, defensores da ideologia de gênero, é um caos. E a gente tem notícia de que alguns ministros ali são satanistas mesmo, entendamos isso. Essas pessoas que estão no governo do mundo de hoje são satanistas, fazem sacrifícios de crianças, não dá para citar nomes, mas isso acontece. Não é só, entre aspas, muitas aspas, no só aborto. Foi assassinada semana passada uma criança de 7 meses. Qual é a diferença fazer uma cesariana? Claro que há diferença, a cesariana é muito menos invasiva. Fazer uma cesariana numa criança, também criança de 11 anos, você faz uma cesariana e você salva as 2 vidas. Ah não, você vai assassinar aquela criança de 7 meses. Mas você vai injetar veneno no corpo de uma menina de 11 anos. Isso é uma absurdidade. Então vejam que são pessoas más. São pessoas que servem ao demônio. E Nosso Senhor está lá, na parede do STF. Nosso Senhor está lá porque Ele é rei do mundo. Ele é o Senhor da história, Ele é rei do universo, Ele é rei do Brasil. E é isso que o Papa Leão XIII fala aqui. Olha, isso é muito belo, isso é muito verdadeiro. Quem quiser aprofundar essa questão do reinado de Nosso Senhor, tem uma encíclica do Papa Pio XI, que é a Quais Primas. Quais Primas também é de leitura obrigatória. Fala do reinado de Nosso Senhor. Institui a festa de Cristo Rei. E o Papa Leão XIII, olha que belíssimo isso. Eu vou ler de novo. Finalmente, para os que são mais infelizes do que os outros, porque ainda envolvidos nas trevas do paganismo, pediremos todos juntos a ajuda do céu, para que Jesus Cristo, que já os tem submetidos quanto ao poder, ele já reina, ele já tem poder, possa também tê-los submetidos quanto ao exercício desse poder, ou seja, que eles se submetam a Nosso Senhor efetivamente, que eles se convertam. E rezamos também para que isso se cumpra não somente no mundo futuro, quando Ele executará plenamente sobre todos a sua vontade, salvando uns e castigando outros, mas também nesta vida terrena com o dom da fé e da santificação, de forma que com a prática dessas virtudes possam honrar devidamente a Deus e aspirar assim à felicidade do céu. Olha que coisa espetacular! Ele está dizendo que Nosso Senhor ele não vai reinar apenas no céu por toda a eternidade.
ele tem que reinar agora. Ele tem que reinar nas nossas vidas, nesse momento, e não somente nos nossos corações. Ele deve reinar nas nossas famílias. Ele deve reinar nos nossos condomínios. Vocês já pararam para pensar? Vocês pensam sobre isso? Quem aqui nesse condomínio é católico? Quem aqui nesse condomínio crê em nosso Senhor Jesus Cristo? Isso tem que estar na nossa preocupação. Não é que você vai chegar lá no play com a Bíblia debaixo do sovaco, com a cruz. Seria bom, mas você pode ser preso ou levado para o Pinel, né? Porque as pessoas hoje não estão acostumadas com uma pregação mais aberta, né? Como era no passado, que os santos iam para as praças e chamavam os hereges para um debate intelectual e venciam e convertiam a cidade inteira. Hoje não é tão assim. Mas às vezes com um bolo que você leva para o vizinho e dá ali. Hoje um rapaz, eu achei tão interessante, esses rapazes do Sinal para mim são uma provação, porque eu vejo assim e eu fico a julgá-los, sabe? Pô, mas esses meninos saudáveis aqui parecem tão bem alimentados, por que eles não vão procurar um emprego? Aí o rapaz, ele sabe que eu não costumo andar com dinheiro, mas ele já virou meu amigo. Eu achei tão bonito que ele pediu para eu dar um santinho, porque eu, quando eu tô sem dinheiro, eu dou santinho, né? Você fica com risco de apanhar, né? Mas ele pediu para eu dar um santinho, ele falou, pô, você tem um santinho aí? Ele anda com a foto da filhinha dele lá na caixinha. Aí eu peguei Santo Expedito e dei justamente o Sagrado Coração, que eu estava com o santinho do Sagrado Coração. Eu achei tão bonito isso. Então, por que não fazer isso às vezes com um vizinho nosso? Isso aí são coisas que a gente pode fazer com pequenos gestos. Mas a gente tem que ter a preocupação que Cristo reine em absolutamente tudo. Eu tenho a graça de, além de trabalhar no Centro Dom Bosco, que aí é muito fácil ali ser um ambiente católico, mas a minha empresa, que é do meu pai e do meu irmão, principalmente do meu pai, como nós três somos católicos, a gente bota lá um crucifixo na parede. Então a pessoa vai visitar a gente lá, tem imagem para tudo quanto é lado, é crucifixo. Então isso é fundamental. O funcionário tem que saber que você é católico. Hoje eu estava saindo para vir para aula, aí a minha funcionária estava com um dia de férias, ela já veio dizer que vai viajar, né? Aí eu sei que ela está morando lá com um rapaz que é católico, mas não se casaram na igreja. Aí como eu tenho intimidade com ela, eu falei, vai casar na igreja, hein? Não tem que ter dinheiro, não, é só casar. Aí ela ficou rindo, mas eu senti que ela gostou. Teve um dia que eu falei para o meu funcionário que o patrão tem que se preocupar com a salvação da alma. Os nossos funcionários vão à missa aos domingos, para quem aqui tem empregados, a gente se preocupa com isso? Eles estão em estado de graça ou estão em pecado mortal? A gente tem que se preocupar com isso. Não é que você vai matar a pessoa, amarrar ela no porão, você só sai daqui quando virar católico. Não é isso, mas é o zelo pelas almas. O culto ao Sagrado Coração também envolve isso, esse zelo pela salvação das pessoas, pela salvação dos povos, pelo reinado de nosso Senhor. E aí, antes da gente dar... Vai ter um casamento em grupo, não vai ter lá, que a Cristiane vai fazer. Vai ter na catedral um casamento religioso, sem custo. Então, Em setembro. Setembro agora vai ter um casamento. Que bom. Ela mora em São Gonçalo, mas eu trago. Tá ótimo. Não vai ter. Eu tô querendo fazer um casamento mesmo, porque na minha empresa tem vários nessa situação. E sem nenhum impedimento para casar, nenhum. Tal consagração nos leva a esperar para os povos uma era melhor. Com efeito, pode estabelecer ou fortalecer aqueles vínculos que, por lei de natureza, unem as nações a Deus. E aí, antes da gente ler a consagração da entronização, que a gente faz, a consagração das nossas famílias, olha que a fórmula de consagração que o Papa Leão XIII determinou que fosse feita é muito bela. Ó Jesus Dulcíssimo, ó Redentor do gênero humano, olhai para nós humildemente prostrados diante do vosso altar. Nós somos vossos e vossos queremos ser. E para poder viver mais estreitamente unidos a vós, eis que cada um de nós hoje se consagra ao vosso sacratíssimo coração. Muitos não vos conheceram, muitos desprezando os vossos mandamentos repudiaram-vos. Ó benigníssimo Jesus, tende misericórdia tanto de uns quanto de outros.
e todos os que atraís ao vosso santíssimo coração. Ó Senhor, sede o Rei, não só dos fiéis que nunca se afastaram de vós, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que eles voltem quanto antes à casa paterna, para não morrerem de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem no erro, ou que por discórdia estão separados de vós. Chamai-os ao porto da verdade e à unidade da fé, para que dentro em breve haja um só rebanho sob um só pastor. Sede finalmente o Rei daqueles que estão envolvidos nas superstições dos pagãos, e não recuseis tirá-los das trevas para a luz e o reino de Deus. Concedei ao Senhor incolumidade e liberdade segura à vossa igreja. Concedei a todos os povos a tranquilidade da ordem. Fazei que de uma extremidade à outra da terra ressoe esta única voz. Sejam dados louvores àquele coração divino, do qual nos veio a salvação. A Ele a glória e a honra pelos séculos dos séculos, assim seja. Vejam que é uma consagração simples, profunda. E aí a gente chega à parte que a Cláudia muito bem lembrou. Vamos ver aqui que a entronização do Sagrado Coração ela decorre das promessas. Não sei se vocês sabem, mas existem 12 promessas. 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. E uma delas diz respeito diretamente à entronização. Então é só para que vocês saibam, depois a gente vai se aprofundar nisso com calma na aula de julho, mas vejam as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus feitas em favor dos seus devotos a Santa Margarida Maria de Alacoque. Então, quando Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida Maria de Alacoque, vejam quais foram as 12 promessas de Nosso Senhor. Primeira, darei aos meus devotos as graças necessárias para cumprirem os deveres de seu estado. Muito importante. O que são os deveres de estado? São os deveres que decorrem do nosso estado de vida. Então, nós todos aqui, nós somos fiéis leigos, isso já é um estado. Muitos de nós somos esposos, pais, profissionais, nós trabalhamos. Então, destas realidades todas decorrem deveres que são inerentes a cada uma dessas realidades. Então, veja que a primeira promessa é para que nós nos santifiquemos a partir do cumprimento dos deveres de Estado. Porque aqui também existe uma tendência hoje que é muito complicada, da pessoa que quer ser santa e ela na igreja, na paróquia, ela é uma santa. Mas na casa ela é um demônio. Desculpa falar assim, mas eu vivo essa tentação. Não sei vocês, mas todos nós que servimos na paróquia vivemos. Se eu chegar na minha casa agora lá, e imagina, eu estou aqui dando aula para vocês, tentando ajudar vocês a se instruírem na fé, eu chego lá, dou um tapa na minha esposa, bato sem ser para disciplinar, sem ser uma questão de virtude, né, de educar o filho, agrido os meus filhos do nada, não ajudo a minha esposa com as tarefas domésticas, fico lá, hoje é jogo do Botafogo, então não vou fazer nada, só aqui curtir a vida. Então vejam que isso não faz o menor sentido. E uma vez eu me assustei, eu sempre falo dessa senhora, coitada, tomara que ela tenha se ordenado, mas eu morei em Jacarepaguá um tempo depois do meu casamento. E essa senhora, ela era dos Vicentinos. Os Vicentinos, eles são uma obra belíssima da igreja, que foi fundada por São Vicente de Paulo, né? E em sua honra, para cuidar dos pobres. O carisma dos Vicentinos é o cuidar dos pobres. Essa senhora falou assim para mim e para outras pessoas que ela estava com a vassoura na mão, varrendo a sala dos Vicentinos, e ela falou, aqui está sempre limpo, lá em casa nunca. Ela falou isso assim com uma alegria, sabe? Assim, como se ela estivesse bem na fita. E é claro que não. Se a sua vida na igreja de serviço a Deus está a impedir que você seja um bom esposo, um bom pai, um bom profissional, está errado. Tem que ordenar, porque o nosso caminho de santificação passa, em primeiro lugar, ao cumprimento com a maior perfeição possível dos nossos deveres de Estado. Então, se eu sou casado, eu tenho que ser
um esposo exemplar para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, um pai exemplar, um profissional exemplar, um cidadão exemplar, tudo aquilo que eu tenho obrigação a fazer. Então, isso são os deveres de Estado. A gente tem que, de noite, quando a gente fizer o exame de consciência, que é o horário mais apropriado, eu tenho que pensar brevemente, hoje eu cumpri bem os meus deveres de Estado? Eu fui bom para minha esposa, eu fui bom para os meus filhos, eu trabalhei bem? Como é que foi hoje isso? Então, é uma avaliação que a gente tem que fazer com frequência. E a segunda promessa, farei reinar a paz em suas famílias. Aqui já tem a ver com a entronização. Farei reinar a paz em suas famílias. Terceira promessa, eu os consolarei em todas as suas aflições. Quarta promessa, serei o seu refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na hora da morte. Então vejam que tem uma promessa também para o momento decisivo, o momento da morte. Essa semana, até um pouco na esteira do que eu estava falando com a Soninha e com vocês, da questão da importância do sacerdote. O homem que cortava o meu cabelo, né? Há mais de 15 anos, eu tenho 35, então quase metade da minha vida aquele homem cortou meu cabelo. Ele virou um amigo, eu fiz até alguns processos para ele, eu era advogado dele. O Francisco aqui do Salão do Novo Leblon faleceu, não sabia? Ele teve um AVC e depois do AVC foi descoberto um câncer agressivo no cérebro. Graças a Deus ele estava... Como ele estava na UPA, ele tem uma sobrinha que é muito zelosa, e ela que fez tudo até no enterro. Ele não tinha filhos, né? E aí o que aconteceu? Graças a Deus, como ele estava em Araruama, eu conheci um padre que estava lá. O padre, olha a importância do sacerdote, um leigo não pode fazer isso. Ele já estava sedado, desacordado. Esse padre, o padre André, foi até o padre que batizou a minha filha até aqui na paróquia, a minha terceira filha. É um padre lá da Arquidiocese de Niterói. Ele foi lá e deu a unção dos enfermos sob condição. Ele já desacordado. Infelizmente, ele não pôde se confessar, mas já é uma graça. E ele ainda deu a absolvição, não é nem a absolvição, ele deu indulgência plenária para ele. Ele naquela situação. E aí, essa semana foi o funeral, o padre foi lá, o padre Antônio, já foi um outro padre. Eu pude levar, e no caminho eu falava isso, o padre falava isso comigo, que hoje, infelizmente, graças a Deus, não é o caso da nossa paróquia, mas tem muitos padres que estão extremamente preguiçosos. Esse padre disse que uma vez um bispo o repreendeu porque ele estava indo no cemitério fazer exéquias. Porque hoje existe um belíssimo ministério, que é o Ministério da Consolação e Esperança, que são leigos que estão ali nos cemitérios para consolar as famílias, mas não pode desprezar o sacerdote. Quem faz as exéquias é evidente, só o padre que pode fazer. E foi tão belo, porque eu já fui em muitos enterros, mas às vezes você vai no enterro que nem padre tem, porque a família está longe de Deus. E como foi bom ali, a gente foi rezando a ladainha de todos os santos do velório para o enterro. Aí na hora de enterrar, o padre até deu uma segurada lá nos coveiros, porque ele abençoou primeiro a sepultura, depois o caixão, e deu lá até o aspés, né, para as pessoas jogarem água benta. Então tem orações próprias. Isso vale também para a entronização. Então, a importância do sacerdote, por isso é que eu falei na hora da morte, é promessa do Sagrado Coração. Aqueles que prestam culto ao Sagrado Coração também têm essa promessa, como é o escapulário, também tem na hora da morte. Quinta promessa, derramarei abundantes bênçãos sobre os seus empreendimentos. Olha que bonito, a preocupação com as próprias empresas, os trabalhos daqueles que são devotos do Sagrado Coração. Sexta promessa, os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. Então, aqueles que estão no pecado têm uma graça especial para que se convertam, né, e sejam perdoados, arrependidos. Sétima, as almas tíbias se tornarão fervorosas. Tem a ver com a promessa anterior. Oitava promessa, as almas fervorosas vão se elevar rapidamente a uma grande perfeição. Olha que bonito. O que é a tibieza? A tibieza é a mornidão. Então, quem está tíbio
tem a promessa de se tornar fervoroso, e o fervoroso de se tornar santo. Então vejam que, como toda devoção, o fim da devoção é sempre Deus e também a santidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por amor a Deus. É a perfeição cristã. Esse é o fim, que nós sejamos santos. Então vejam, a perfeição de vida é uma promessa do Sagrado Coração, é uma promessa de nosso Senhor. 9ª promessa, abençoarei, aqui vem a entronização, abençoarei a casa em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. Então, para fazer a entronização, tem que ter uma imagem do Sagrado Coração, que pode ser um quadro, pode ser uma imagem mesmo do coração. Exatamente. É muito comum aqui no Brasil isso a gente vê dos portugueses, né? O azulejo, né? De Santo Antônio, por exemplo, fica lá na porta. Então, tem que ter uma imagem, ou uma imagem mesmo, né? Uma escultura. Na minha casa não é uma imagem, na minha casa é um quadro, que são 2 santos, um é Santo Inácio de Loyola, que adoram o coração mesmo, é o coração, o órgão que está lá, como ele foi exposto por Nosso Senhor, e os santos ajoelhados. É um quadro belíssimo, então pode ser um quadro, pode ser uma imagem. Então vocês têm que comprar algo que remeta ao Sagrado Coração para a casa de vocês. Isso é necessário para que seja feita, porque o que vai ser entronizado é o Sagrado Coração representado por essa imagem. Então tem que ter a imagem. 10ª promessa, darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. 11ª promessa, as pessoas que propagarem, olha que bonito, as pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes escritos para sempre no meu coração e jamais serão apagados. Então, por exemplo, o apostolado da oração, com todo respeito às mulheres, vocês são fundamentais na vida da igreja, mas os homens também têm que entrar no apostolado da oração. Não é que vai expulsar as mulheres, não, pelo amor de Deus, mas eu sempre falo daquela figura, né, que tanto toca o meu coração, não me levem a mal, mas a velhinha piedosa, todo mundo que está aqui é jovem, tá? Mas tem a velhinha piedosa da paróquia, que é aquela senhorinha que você vê ali com o terço na mão, que você vê ali na missa diária muitas vezes, com a fitinha do apostolado da oração. Então, essa figura é importantíssima, mas os homens também precisam prestar culto. O Papa Pio XII, inclusive, fala isso. Na encíclica Aurietis Aquas, ele fala que o Sagrado Coração o apostolado da oração não é só para as mulheres. É muito interessante. Só que na prática das nossas paróquias, não só aqui, em geral, se tornou praticamente feminino. E não é o caso. Existem obras que são exclusivamente de homens e de mulheres, né? Por exemplo, as filhas de Maria. Não vai ter homem ali, são as filhas de Maria. O terço dos homens. Tem umas mulheres que ficam assim, enciumadas, né? Fica dando assim, olhando para ver se ela pode rezar. Tudo bem, uma vez ou outra, se tem uma mulher ali, pode rezar com os homens, mas é terço dos homens, é para os homens rezarem. Então, agora o apostolado da oração não. O apostolado da oração é para homens, mulheres, jovens, não tão jovens, velhos, é para todos. O apostolado da oração, só para que vocês entendam, não é necessário ser do apostolado da oração para cultuar o Sagrado Coração de Jesus, mas aí é minha opinião, aqui é minha opinião. Aqui eu falei muito dos santos, dos papas, aí não é minha opinião, aí é a igreja que é mestra da verdade. Agora, eu entendo que se você tem uma instituição secular como o apostolado da oração, cuja missão é difundir o culto ao Sagrado Coração, para que você vai buscar uma outra? Você pode até. E é tão interessante que no apostolado da oração você também presta culto ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então você ali já está a prestar culto aos 2 corações. Então, eu recomendo assim muito que o apostolado da oração, ele é eminentemente espiritual. As obrigações que nós fazemos, os deveres que nós assumimos são espirituais. Por isso é que é apostolado de fato da oração, que é o mais fundamental. E a 12ª promessa,
O amor todo-poderoso do meu coração concederá a graça da perseverança final a todos os que comungarem na primeira sexta-feira do mês por 9 meses seguidos. Então vejam que não é nem propriamente de janeiro a setembro, são 9 meses seguidos, mas é muito melhor, mais adequado, conveniente que a gente faça todo mês, toda primeira sexta-feira até o final da nossa vida. É esse o compromisso. Toda primeira sexta-feira até o final das nossas vidas e de preferência com o apostolado da oração. Por exemplo, aquilo que eu falei aqui, sendo muito sincero, muito claro, eu não tenho dentro da minha agenda disponibilidade para estar aqui em regra com os meus irmãos de apostolado da oração. Eu não vou estar todo mês aqui, eu não tenho, infelizmente, por conta, eu trabalho em Niterói, também trabalho no Centro Dom Bosco, que é no centro do Rio. Então, os meus filhos saem justamente às 4 horas da escola. Então, se eu estou por aqui, é conveniente que eu vá ajudar minha esposa com isso, passe um tempo com eles, que durante a semana muitas vezes eu não tenho como passar. Amanhã, a Stephanie me convidou e com muito prazer eu estarei aqui, mas entendo que não é essa a obrigação. E a Stephanie foi espetacular. A Stephanie, ela é a coordenadora e a presidente do Apostolado da Oração aqui na paróquia. Ela me deixou muito à vontade. Ela disse: você tem que prestar o culto das primeiras sextas. E uma vez por ano, inclusive a Tatiana também entrou neste ano, né? Uma vez por ano há o ingresso dos novos integrantes do Apostolado da Oração. Então, assim, eu particularmente recomendo muito. Foi um dia muito alegre que eu vivi na sexta-feira da semana passada. Então, vamos agora à oração da entronização. Deixa eu só pegar aqui no índice, na primeira página, Rito para a Entronização, é a página 49 aqui do nosso manual. Olha que bonito aqui, até em atenção ao que a Cláudia falou de maneira muito acertada, da parte mais prática. Olha o que o manual do Apostolado da Oração vai falar. Rito para a entronização e consagração das famílias. No dia marcado com antecedência, então não é para sequestrar o padre de última hora, né? Liga para a secretaria, ou quem tem o contato direto com o padre, marca com ele, a hora determinada e presente. Olha que interessante, sendo possível um sacerdote. Então, o manual é muito claro, sendo possível um sacerdote. Então, de preferência o padre. E graças a Deus aqui, e saibam que isso é uma exceção, a gente tem uma graça de Deus de ter 3 padres na paróquia. Muitas paróquias por aí tem um. Isso é muito sério, tá, gente? Muito sério. Tem paróquias por aí, tem um conhecido meu que já se tornou amigo, que foi lá no Centro Dom Bosco, ele é de uma paróquia de Madureira, e dentro da paróquia tem favelas perigosas. Na favela, o padre quase não vai. Porque o que acontece? Tem a matriz paroquial e tem as capelas. O que é a capela? A capela é uma extensão da paróquia que é menor. Ela é uma capela ligada à paróquia. Aqui vai virar uma capela quando a matriz estiver pronta. Aqui vai virar uma capela da paróquia Santo Agostinho. Vai deixar de ser a matriz e a matriz vai ser lá. Só que aqui é tranquilo. Aqui é dentro de um condomínio. Lá nessa paróquia de Madureira é uma favela perigosa. E quem cuida, olha que coisa, quem cuida da capela é o diácono. E o que significa na prática isso? Não tem missa. É celebração da palavra. E aí eu pergunto para vocês, quais são os fiéis lá daquela favela que têm a consciência de que eles têm que ir à missa aos domingos? Que de preferência o que eles têm que fazer é descer o morro para ir à missa. E não tem catequese. É claro, se não tem catequese é ignorante, nem pecado mortal provavelmente não é. Quem vai julgar é Deus, eu não vou assumir esse papel. Agora, isso é muito grave. Ontem eu estava conversando com um fiel lá da cidade do Roberto Carlos, Cachoeiro do Itapemirim. Eu peço até que vocês rezem por essa diocese, porque a situação lá é dramática. Lá a realidade é diferente, são as comunidades eclesiais de base. Não tem missa. É tudo celebração da palavra. Gente, aqui na paróquia a gente é abençoado. Temos 3 padres. Então, gente,
dever de casa para vocês no mês de julho. Marquem com antecedência para que um dos 3 padres aqui da paróquia faça a entronização do Sagrado Coração de Jesus na casa de vocês. Aí vem, reúne-se a família, então, de preferência tem que estar todos os membros da família, tá, gente? Além do sacerdote. E talvez, muito recomendável, um integrante do apostolado da oração junto com o sacerdote ali. Então, o pai da família, a mãe, os filhos, quem mora ali ainda, se quiser outra pessoa. Reúne-se a família no local onde a imagem deve ser benzida. O sacerdote explica brevemente o que é a consagração da família ao Sagrado Coração e as novas obrigações que então se assumem. E aí tem aqui o rito da entronização. Eu posso deixar para ler o rito, seria bom ler o rito inteiro, mas pelo adiantar da hora, eu deixarei isso para a aula de julho, que a gente vai continuar o nosso tema de hoje. E aí eu vou falar até mais profundamente do culto ao Sagrado Coração. Mas eu vou pegar aqui, para a gente encerrar a aula, e eu encerrarei com essa oração. Nesse devocionário aqui que eu uso da permanência, que está bem machucadinho, mas isso é sinal de uso. Eu já falei das minhas misérias aqui na aula de hoje. Isso aqui é sinal de uso. Ele está bem feio, mas se o livro está muito novinho, alguns livros, é porque você não usa, né? A Bíblia, alguns padres falam que a Bíblia tem que ter marca de sovaco, né? Não precisa de tanto, né? Mas a Bíblia também tem que estar um pouquinho gasta, né? Senão você não está lendo, né? Olha que bonita a oração da entronização. Olha que oração profunda. Eu recomendo que essa oração seja feita todos os dias pelos integrantes do apostolado e pelas pessoas em geral. Consagração das famílias ao Sagrado Coração, aí do ritual de entronização. Então está dentro do rito. Sagrado Coração de Jesus, que manifestastes a Santa Margarida Maria o desejo de reinar sobre as famílias cristãs. Nós vimos hoje proclamar vossa realeza absoluta sobre as nossas famílias. Queremos de agora em diante viver a vossa vida. Queremos que floresçam em nosso meio as virtudes e a paz. Queremos banir para longe de nós o espírito mundano que amaldiçoastes. Essas são as promessas. Algumas das promessas que a família faz. Vós reinareis em nossas inteligências pela simplicidade de nossa fé, em nossos corações pelo amor sem reservas para convosco, e cuja chama entreteremos pela comunhão frequente. É uma oração completa. Dignai-vos, coração divino, presidir as nossas reuniões, abençoar as nossas empresas espirituais e temporais, afastar de nós as aflições, santificar as nossas alegrias e aliviar as nossas penas. Se alguma vez um de nós tiver a infelicidade de vos ofender, lembrai-vos ao coração de Jesus, que sois bom e misericordioso para com o pecador arrependido. E quando soar a hora da separação, aqui é a hora da morte, nós todos, os que partem e os que ficam, seremos submissos aos vossos eternos desígnios. Consolar-nos-emos com o pensamento de que há de vir um dia em que toda a família reunida no céu poderá cantar para sempre a vossa glória e os vossos benefícios. Olha que bonito final, a união dos 3 corações. Digne-se o coração imaculado de Maria e o glorioso patriarca São José apresentar-vos esta consagração e nola lembrar todos os dias de nossa vida. Amém. Essa oração é belíssima. Por isso é que eu recomendo que vocês façam essa oração todos os dias, mas precisa fazer a entronização. Não é que vocês não possam fazer a oração antes da entronização, mas precisam fazer o rito, chamar o padre para fazer o rito de entronização, consagrar a família. Mas vejam que é uma oração completa. Vocês vão rezar pelas empresas temporais da família e as espirituais. No meu caso, me vem muito à mente a LFA, que é a empresa temporal. O Centro Dom Bosco também é temporal, porque a gente tem que se sustentar. Então tem a editora, mas é uma empresa também espiritual. Ali o sentido é o apostolado. Então vejam, reza pela hora que a gente peca, da gente se arrepender. E não só a gente, todo mundo da nossa família. Então isso é uma coisa que devia ser uma tradição, sabe, gente? O filho casa... a mãe vai lá, o pai fala, e aí, quando é que a gente vai fazer a entronização? Hoje, vocês já repararam que
a entronização ela foi substituída pela bênção da casa. Tudo bem, faz a bênção da casa, mas a entronização é mais importante. É muito mais importante. Aí se muda de casa, ou se muda a imagem do Sagrado Coração, pode fazer a entronização. Isso é importante. Se você muda a imagem, você faz a entronização daquela imagem e renova a entronização. E aí você faz essa oração todo dia, porque a melhor forma de lembrar, né, é melhor você fazer a oração para lembrar todas as promessas, que são promessas cotidianas. Isso é muito legal. Existem determinados serviços da igreja que são extras. Por exemplo, a catequese. Eu sou catequista de adultos. Eu acabei de contratar aqui o esposo da Soninha. O Arthur é a nova contratação aí da catequese. Isso é um extra. O Renato saiu, eu me vi em maus lençóis. Por quê? Porque eu tenho que estaria que estar todo domingo aqui. E isso é perigoso para os deveres de Estado. Então, graças a Deus, Deus suscitou do Arthur, deu convidá-lo e ele aceitar. O Frei João, inclusive, a gente encontrou, o Frei João o abençoou. Olha que interessante, aí a gente reveza. Só que isso é extra. Qual é a beleza do apostolado da oração e do culto ao Sagrado Coração de Jesus? Não é extra. É dentro dos deveres de Estado. É nas minhas orações. É no meu trabalho. É igual a consagração à Nossa Senhora. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo é consagrado à Nossa Senhora. Todos os méritos de tudo que a gente faz pelaquela consagração que eu fiz lá atrás já está consagrado, eu nem preciso. É bom que eu pense em Nossa Senhora sempre, mas eu nem preciso estar a pensar nela. Tudo já está consagrado, a não ser que eu revogue. É isso que São Luís fala no tratado. A não ser que eu faça um ato de revogação, que Deus me livre de fazer. Mas, então, essa aula que eu estou dando aqui, como eu sou consagrado a Nossa Senhora e a São José, ela está nas mãos de Nossa Senhora. Os méritos dessa aula não me pertencem, eles estão nas mãos de Nossa Senhora e de São José, e eles vão aplicar como eles quiserem. Isso é muito belo, porque senão os nossos atos bons se perdem. Vocês conseguem entender isso? Nós não somos Deus. É muito difícil para a gente... igual o rapaz me pediu lá o santinho, tudo bem, eu estava sem dinheiro, dar o dinheiro seria mais meritório, porque eu posso dar o dinheiro junto com o santinho. Agora, o ato de dar o santinho, será que eu vou me lembrar? Senhor, eu ofereço esse ato. Por exemplo, o Francisco morreu essa semana, meu barbeiro. Eu poderia oferecer para ele. Só que eu não vou me lembrar de fazer isso o dia inteiro. Então, quando eu me consagro, está tudo entregue. Tudo está entregue, tudo está consagrado e entregue nas melhores mãos. As mãos de Nosso Senhor Jesus Cristo, as mãos de Nossa Senhora, as mãos de São José, e eles vão aplicar como eles quiserem. Isso é muito belo. Por isso é que assim, eu faço uma recomendação um pouco ousada. Entrem no apostolado da oração. Mais homens, por favor. Eu fiquei com vontade, eu me lembrei. O Cacete Planeta não era um programa bom, né? Mas tinha aquele personagem da sauna, né? Eu não sou gay, né? Eu fiquei com essa... Eu estou no apostolado, mas eu não sou mulher. Eu não sou gay, eu sou homem. Porque só 4 homens, por favor. Mais homens aqui da paróquia, entrem no apostolado. Eu tenho certeza que as mulheres que lá estão vão gostar muito. É uma vez por porque ano. vai ter um pessoal... Não, é uma vez por mês, assim, é diário. Mas é para entrar no apostolado, é uma vez por ano. É uma vez por ano, é na próxima festa. Então já fica também, isso eu vou reforçar na próxima aula, o propósito de, quem sabe, se for da vontade de Deus, entrarmos no apostolado no ano que vem. Mas vamos rezar aqui então a Nossa Senhora para entregarmos os frutos dessa aula que vai continuar no mês que vem, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, Rogai por nós. Santo Agostinho, Rogai por nós. Santa Mônica,
rogai por nós. Santa Rita de Cássia, Rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, Rogai por nós. Santa Margarida Maria de Alacoque, Rogai por nós. São Pio X, Rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. deixa eu ir na porta para me despedir de vocês, para vocês voltarem. Eu gosto de apertar a mão de cada um. E não deixem de divulgar a perseverança, tá, gente? Para todo mundo. E a catequese de adultos também, que tá ali o quadrinho, ó. A catequese aqui da paróquia Modéstia à Parte tem 3 horários de opção. Isso não tem em paróquia nenhuma. Aqui tem 3 padres e a catequese de adultos tem 3 opções de horário. Isso é uma raridade.